Olá. Atendendo aos clamores populares, o Senado Federal vem organizando uma agenda positiva para votar projetos que tramitam aqui no Congresso e que atendem a esses clamores. Nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Braga, ele que é líder do governo aqui na Casa e que relatou nessa última semana de julho, na verdade na primeira semana de julho, o projeto de lei vindo da Câmara que destina recursos para a educação e para a saúde. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é apenas uma das iniciativas, mas ela vai justamente atender a uma reivindicação constante desses movimentos populares, né? Na realidade, é uma reivindicação do povo brasileiro. O Brasil está num caminho de fortalecer cada vez mais a educação e a qualidade da educação. O Plano Nacional de Educação já foi aprovado na Câmara e está em fase final de votação no Senado, onde se destina 10% do PIB brasileiro para a educação. E para que nós possamos alcançar esse patamar de investimento na educação, é preciso que novos recursos sejam direcionados para a educação. Nesse aspecto, os royalties e a participação especial no petróleo é, sem nenhuma dúvida, esses novos recursos que a educação precisa. Assim, também é a questão da saúde. É óbvio que a questão dos royalties irá prioritariamente para a saúde, 75%, aliás, melhor dito, para a educação. 75% dele vai para a educação e 25% vai para a saúde. Mas são dois temas e duas pautas que a população brasileira está efetivamente necessitando de mais qualidade e de melhoria no serviço público. Agora, senador, além da questão do recurso e da definição da fonte, a gestão também é uma coisa importante. E a matéria que o senhor aprovou ontem aqui na Casa, nesse início de julho, ela também fala da melhoria da possibilidade de ensino em tempo integral, da melhoria da preparação dos professores, das instalações, não é isso? Na realidade, de gestão, né? Na realidade, nós tiramos um impedimento, porque o recurso do royalty e da participação especial, ele tem uma vedação para ser investido em custeio. Ele só pode ser em investimentos, não é? De capital. Portanto, o custeio ele tem vedação. Nós tiramos a vedação para investimentos na área da educação em custeio, ou seja, melhoria do salário do professor, melhoria das condições de trabalho do professor. Muitas vezes nós precisamos fazer melhoria de conteúdo na biblioteca, melhoria de software na biblioteca virtual, fazer investimentos em qualificação, treinamento, para que nós possamos ter qualidade de ensino. Há alguns anos atrás, o grande desafio no Brasil era a universalização do ensino. Agora o nosso desafio é dar qualidade a essa universalização, fazer com que os nossos filhos, os filhos dos brasileiros, tenham uma educação de qualidade para que nós possamos competir com os países que estão competindo conosco na economia global. Esses novos recursos vão agilizar a implementação do PNE? Com certeza, eu acho que eles vão possibilitar, mais do que agilizar, esses novos recursos é a única maneira que nós temos, no curto prazo, de crescermos a participação da educação no PIB brasileiro. Portanto, esta é a única alternativa de um recurso novo, com fonte específica, para investimentos na educação. Senador, foi encaminhado também nessa primeira semana de julho mensagem da presidenta Dilma propondo uma reforma política e propondo até temas a serem discutidos, né? Cabe ao Congresso decidir como encaminhar a questão. O senhor é otimista desse tema? O senhor acha que nós vamos ter tempo hábil? Porque já começaram várias discussões de se até viável será, né? Bem, na realidade, primeiro é preciso dizer que há tempos estamos tentando uma reforma política no Congresso. Aqui mesmo no Senado conseguimos fazer algumas votações na reforma política e elas se encontram paralisadas na Câmara dos Deputados. Mas a verdade dos fatos é que a presidenta encaminhou uma proposta, não é? Porque não é competência da presidenta da República, nem da presidência da República, a iniciativa do plebiscito. A iniciativa do plebiscito é do Congresso Nacional. Será um decreto legislativo que haverá de estabelecer ou não o plebiscito. E, ao encaminhar esta propositura, essa sugestão de reforma política ao Congresso Nacional, a presidenta também elencou
alguns temas como temas que ela sugeriria ao Congresso para constar do plebiscito. Obviamente que este é um balizamento, é um indicativo da Presidência da República daquilo que seria o plebiscito e qual o balizamento estabelecido pelos temas. Agora, competirá ao Congresso Nacional aprovar um decreto legislativo, que começará, obviamente, pela Câmara, para que possamos ter ou não o plebiscito com a reforma política. Eu sou um otimista e espero que a Câmara possa dar seguimento nessa questão e que o Senado também possa dar seguimento nessa questão. Agora, há uma limitação física operacional. O Tribunal Superior Eleitoral já disse que da data da aprovação do decreto legislativo ao efetivo plebiscito levará 70 dias. Como nós temos uma matéria que cria a vedação para a anualidade da lei em relação ao período eleitoral, significa dizer que tudo aquilo que nós fizermos para a reforma política que tenha implementação no ano que vem precisa estar aprovado antes de outubro de 2013. Se nós quisermos que valha em outubro de 2014, precisa estar aprovado até setembro de 2013. Portanto, nós teríamos, na prática, em torno de 60 dias, que é o mês de agosto e o mês de setembro, para fazer a reforma, se quisermos que ela esteja implementada em 2014. Portanto, para que isso aconteça, o plebiscito não pode durar os 70 dias. Mais do que isso, mesmo que o Congresso vote o decreto legislativo nas próximas semanas, mesmo assim não caberia os 70 dias se não for até o dia 15 de julho, senão não alcançaria os 70 dias. E mesmo que fosse os 70 dias, após o plebiscito, teríamos que votar os projetos de lei ou as emendas constitucionais na Constituição da República. O prazo é exíguo para fazer isso. Portanto, creio que, obedecendo à ideia do plebiscito, nós temos um problema de exequidade deste programa dentro do prazo que nós temos para o cumprimento do mandamento jurídico em torno da anualidade da reforma política, olhando para a eleição no ano que vem. O senhor vê alguma saída? Talvez continuar apreciando o que já está em andamento na Casa, no Congresso Nacional, seria uma possibilidade mais viável, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que se nós quisermos estabelecer alguma mudança olhando para a eleição de 2014, nós precisaríamos ser céleres, ou seja, ágeis, rápidos, na aprovação de alguns temas que podem ser consensuais entre os deputados e entre os senadores, sempre levando em consideração que milhares de brasileiros foram à rua. Sim. E eles foram à rua pedindo uma série de reformas. Reforma no serviço público, transporte urbano, saúde pública, educação, corrupção, reforma política, não é? Portanto, a questão da segurança pública. Portanto, o povo brasileiro foi à rua e estabeleceu uma demanda. Competirá, portanto, a todos nós que representamos as instituições democráticas no Brasil poder interpretar isso e sermos rápidos nessas respostas. É o que o Senado, afinal, e a própria Câmara estão fazendo no decorrer das últimas semanas. De concreto, o que o senhor elencaria de mais importante que já foi feito? Que a gente teve votações importantes de temas que tinham dificuldade em continuar andando e que, a partir dessa participação popular, criaram um novo fôlego, né? Eu creio que nós precisamos saber efetivamente se nós vamos ter a proporcionalidade na eleição ou se vai ser voto distrital misto, voto majoritário, o que vai acontecer. Esse é um ponto. O outro, que é muito importante saber, é se o povo quer financiamento público de campanha. E isto, sinceramente, é uma questão que a população precisa ser ouvida. Afinal de contas, o dinheiro público pertence ao povo. Esse dinheiro público advém de tributos que são pagos. É preciso saber se a população prefere uma campanha 100% financiada
por dinheiro público. Ou, se a população prefere que seja misto, dinheiro público e dinheiro privado, com limites, tirando, por exemplo, a participação das empresas, que fique limitado apenas à contribuição da pessoa física, com que limite a pessoa física poderia contribuir. Ou seja, existem vários temas que são temas importantes, que mexem efetivamente com a estrutura da nossa reforma política e que nós precisamos fazer o debate e dar curso a isso. Se não conseguirmos fazer até a eleição de 2014, nós precisamos esclarecer isso para a população e prepararmos a população para que ela possa fazer as reformas olhando para a eleição de 2016, de 2018. Outro tema que me parece que sempre permeia a questão das reformas é a questão da eleição geral, ou seja, você poder unificar as eleições, em vez de fazer eleições a cada 2 anos, você ter uma eleição geral a cada 4 anos. Outra questão é a questão da reeleição, se a reeleição permanece, se a reeleição acaba, se acaba a reeleição e se aumenta 1 ano o prazo de mandato de governadores, de prefeitos, etc. Ou seja, tem muitas questões que é preciso ter o apoiamento da população para que nós possamos implementar. Esta representatividade direta nestas questões, a meu juízo, é fundamental. Obrigada pela sua participação, senador. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.